Todas as Tribos Especial é uma promoção da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje, especialmente também, o RBS Comunidade está gravando um programa especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser um dos pontos que vai gerar maior polêmica agora na revisão constitucional. Alguns setores da sociedade defendem que a idade para um menor ser responsabilizado criminalmente deve ser reduzida de 18 para 16 anos. Os defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que a efetiva aplicação, a correta aplicação do Estatuto é que pode terminar com problemas como a violência que estes menores geram muitas vezes. O programa Todas as Tribos veio ao centro de Porto Alegre, aqui nessa praça, Praça Glênio Pérez, onde muitos desses menores cometem pequenas infrações, como assaltos, né? Veio até aqui para debater o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o RBS Comunidade vai acompanhar toda esta movimentação do programa Todas as Tribos, que além de debater o Estatuto, vai trazer muitas atrações para vocês. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não. Sim. Você sabe o que ele defende? Sim. O que ele defende é por causa que o menor não tem muito sossego. O menor precisa de roubar para comer, precisa de roubar para viver, até mesmo para se vestir, eles precisam de roubar. Eu já vi muita gente ser roubada, mas não sou contra, porque as crianças merecem. Eles não dão bola pro menor porque ele cheira a cola, não dão bola para menor porque eles roubam, não dão bola para menor que não tem confiança. A criança até não se sente com confiança, entendeu? O Estatuto é uma arma que nós temos para realizar o nosso trabalho. Se imaginaram o menor com 16 anos colocado em presídio. Imagina, quando sai de lá, estará praticamente marginalizado. Você é educadora de rua, ou seja, você trabalha com esses meninos de perto e sabe de toda a problemática deles. Você acha que o Estatuto veio melhorar a situação desses meninos de rua? Eu gostaria que realmente fosse aplicado o Estatuto, né? Não é nem mudar, é aplicar, né? Com todas as letras. Teve alguma mudança, por exemplo, antes o policial batia impunemente, agora ele bate e é punido por isso, né? Antes o educador de rua apanhava também, agora já não apanha mais. O que é ser educador de rua? Para mim, ser educador de rua é um paliativo. Eu me formei em pedagogia, tá? Eu recebi uma turma de adolescentes e a maioria era drogado. E eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou mudar o mundo, eu sei que eu não vou, mas alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa eu tenho que tentar, e é por aí que eu vou. Aí eu entrei para o movimento dos meninos de rua, busquei apoio nas outras entidades que trabalham com as crianças carentes e comecei a ver uma forma, não de mudança, mas de protesto, mas uma coisa sadia, sabe? Porque não adianta nada eu vir para a rua, digamos, fazer arrastão junto com as crianças, que não é por aí. Não é por aí que vai mudar a coisa, sabe? É sentar com eles na calçada, é ensinar a ler e escrever, como muitas vezes eu e a Marlise fizemos à noite, sabe? E muitas vezes fomos até chamadas de prostitutas por isso. Quando acontecer alguma coisa com uma criança, vocês virem um pai maltratando, ou mesmo que não seja o pai, vocês, Alô Brasil, Conselho Tutelar, região centro, aqui ó, é ali atrás. Cadê o pessoal do conselho? A maior denúncia que nós temos é de abuso, de agressão física, psicológica à criança e ao adolescente. Quer dizer, é a sociedade que está muito doente e a criança, a violência expressada pela criança não é nada mais do que um reflexo do que a sociedade está fazendo contra eles. Menos de 10% da infração é cometida por menores de 18 anos. O resto das infrações são cometidas por adultos. Muitos dos nossos problemas hoje são de drogadição, né? Então são agressões contra o patrimônio. Quando uma criança começa a pedir socorro porque está morrendo de droga, ela começa a agredir o patrimônio. Então ela tira pedrada em vidraça, ela tira pedrada que acerta em pessoas. Na verdade é a sua forma de pedir socorro e dizer, olhem para mim. Será que a gente está olhando para esses menores como deveria? Não, de forma nenhuma. O que a gente deveria fazer? Primeiro, nós precisamos de família forte para termos uma sociedade forte. Numa sociedade doente, pai e mãe estão estraçalhados. E numa sociedade assim é muito difícil você ter saúde para criança e para adolescente. Dentro dessa estrutura que nós temos aí, nós precisamos imediatamente mais abrigos
E não é um abrigo que eu não botaria o meu filho. Eu quero abrigos para os meus menores de rua do jeito que eu gostaria que os meus filhos fossem atendidos. Eu não quero libertinagem para o menor de rua, porque com isso ele não aprende nada, né? Ele tem que saber que ele tem limites, porque o limite, se ele for corretamente colocado, é uma forma de preservar a vida. O problema é que nós estamos acostumados com o limite como expressão do arbítrio. O Paulo Roberto, que está aqui com a gente na praça, ele já teve uma experiência de viver nas ruas. Ele agora é vendedor, é isso, Paulo? Eu tenho carrinho de pipoca, eu sei que é viver na rua, tá? E por saber como é viver na rua, você tem uma sugestão, é isso, com relação ao estatuto? Eu só pergunto para aquele rapaz que está lá em cima, lá, por que não bota lá na FEBEM, no Miguel do Aril, adiante do Carrefour ali, é uma escola aberta. Ali tem estudo, tem serviço para as gurizadas também. Deixa eu ver se eu entendi. Você questiona o fato das crianças, dos menores, irem direto para a FEBEM? É uma escola aberta. Você defende uma escola aberta? Exatamente. Você já esteve ali? Já estive ali, já estudei ali, tem 3º ano. Isso foi bom para a sua vida? Foi bom para a minha vida. Porque você conseguiu... Fiquei até os 18 anos. No próximo bloco, você vai ver que os menores usam o teatro para falar da realidade das ruas. E vai saber a defesa que o juiz da infância e da juventude faz da aplicação efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um minuto só. Tem muitos meninos e tem muitas meninas. Aonde moram essa turma e a família onde está? Quando soltos pelas ruas, procurando trabalhar, querendo sobreviver, pedindo pão para comer. Uns vão se destruindo, outros preferem morrer. A polícia pega e bate e o juiz só quer prender. E não sabe que os meninos querem ver. Eu falei pra você. Contei o mapa. Valeu! O juiz João Batista Saraiva é um fervoroso defensor do Estatuto da Criança e do Adolescente como solução para os problemas, é isso? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Estatuto traz todas as soluções, ele tem a receita, ele precisa ser aplicado. As dificuldades que o povo reclama em relação à insegurança não é culpa do Estatuto, é culpa da falta de aplicação do Estatuto. O Estatuto prevê medidas sérias para o adolescente envolvido em ato infracional grave, prevê internamento, prevê responsabilização. O adolescente que mata, que rouba, se vê sujeito à privação de liberdade. Agora, o que o Estatuto propõe é que ele não seja lançado num presídio, numa penitenciária, convivendo com presos perigosos, com toda uma história de criminalidade, porque eles são jovens, ainda possíveis de serem trabalhados na sua personalidade. E sim, convivam com meninos da sua mesma idade, possíveis de serem reeducados, com um atendimento psicopedagógico adequado. Digo isso não baseado num poema ou numa utopia. Digo isso em cima de 2 anos de atuação em Porto Alegre, com resultados concretos, em que nós temos dados para comprovar que 60% a 70% dos adolescentes que passam pelo sistema conseguem retornar a uma vida útil e não voltam a delinquir. Agora, experimentemos lançar esses meninos de 16 anos no sistema penitenciário e vamos apurar o que vamos conseguir com isso. Essa questão dos 18 anos, quem sustenta que a idade de responsabilidade penal deva ser reduzida, fala sem informação, fala desconhecendo o que é feito e fala basicamente sem saber o instrumental que o Estatuto põe à disposição da população. 90% das infrações praticadas são praticadas por maiores de 18 anos. Se o sistema de segurança pública, se o sistema de justiça, se o sistema de Ministério Público fosse absolutamente eficiente, esses 90% de infrações resolvidas, quem iria estar se preocupando com o envolvimento de adolescentes em atos infracionais? Imaginemos Porto Alegre com 90% menos de delitos. Então, e esses 90% são praticados por responsáveis criminalmente, ou seja, pessoas sujeitas à lei penal. Se eles permanecem acontecendo é porque o sistema precisa ser todo aplicado imediatamente. Há uma deficiência nos quadros de segurança e há uma deficiência em todo o sistema como um todo. Eu gostaria de perguntar para o juiz se fosse aprovada a revisão com 16 anos é maior de idade, o que aconteceria com os que estão lá dentro que tem 16? Da FEBEM.
Bom, eu acho que essa pergunta ela é no momento inoportuna. Ela se justifica na medida que há uma angústia e há toda uma orquestração nacional levando a ideia de que a redução da idade para menos de 18 anos seria uma solução para a criminalidade. E em cima disso uma angústia. Se o fato dessa natureza acontecesse, os meninos são tratados pela lei do tempo em que a lei vigia. Portanto, todos os adolescentes anteriores à lei receberão um tratamento que vinham recebendo. Não vai se alterar a situação deles, seria só dali para frente. Mas eu tenho a convicção que isso não pode acontecer. Não pode acontecer na certeza de que isso é um desserviço à nação. Nós temos um estatuto de 3 anos que precisa ser aplicado, nós estamos engatinhando nisso. Os resultados que se tem tido em Porto Alegre nos permite com entusiasmo afirmar que o estatuto é viável, ele é possível. Há fracassos aqui ou acolá com 1 a 2 casos. Agora posso afirmar que 70% dos meninos envolvidos no sistema, responsabilizados, privados de liberdade, ou seja, na linguagem popular, presos, mas numa prisão especial, numa prisão que na realidade é um internato, onde ele se vê privado de liberdade, mas recebe acompanhamento pedagógico, recebe acompanhamento profissionalizante, recebe assistência psicológica, ele tem condições de retornar à sociedade, condições muito melhores do que o de um presídio absolutamente superlotado, com homens que têm toda uma história de criminalidade e que têm muito mais dificuldade de imaginar uma retomada de sua caminhada. Um menino entre 16 e 18 anos está começando a vida, ele é tratável, ele é possível de ser ainda preparado para esse retorno. Então, por favor, não vamos mexer nessa questão do artigo 228 da Constituição Federal. Vocês ensaiam para fazer essa apresentação? A gente monta grupos de pessoas interessadas na aldeia e pegamos cada um e nós mesmos, né, assim, ensaiamos e damos os passos para a apresentação de danças. Qualquer lugar assim a gente apresenta. Como é que vocês escolhem as músicas? A gente dança um monte de música e entre 3 músicas a melhor. bloco, você vai saber por que a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E vai ver o rap dos meninos da Vila Restinga, que na própria letra defendem o Estatuto. Um minuto só. Ló é representante do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Rogério, todo mundo está com medo e agora a gente passou a ter medo das nossas próprias crianças. Você acha que alterar o Estatuto seria uma forma de combater violência com mais violência? Certamente, viu? A gente conseguiu algumas garantias do ponto de vista legal com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isto é, a consideração de que nós estamos tratando com cidadãos, com pessoas com menos de 18 anos, mas pessoas. E isso requer o mínimo de respeito aos direitos humanos. Então, as pessoas querem agora um regresso ao tempo em que, por ser menor, por ser incapaz, a gente podia agir arbitrariamente contra eles. A gente podia espancar sem maiores consequências, a gente podia acusar sem deixar direito à defesa.
Então, o problema que querem retirar da questão da inimputabilidade não é apenas a questão de redução da idade penal, é a questão de responsabilizar nos moldes que hoje se responsabiliza o adulto. Significa o quê? Significa colocar o adolescente que comete pequenos infratores, tá, num regime de castigo que hoje se dedica aos adultos. Significa um regime que não melhora coisa alguma, que não corrige coisa alguma das pessoas. Agora, Rogério, vocês que trabalham com os meninos diretamente, que vivem a realidade deles, eles sabem o que é o Estatuto, no que o Estatuto protege eles? Existe um problema de desinformação em todo o campo, e não é diferente com os meninos, tá? Alguns grupos, e é isso que o movimento trabalha, isto é, grupos começam a discutir o que é direito e o que é dever, até onde vai o meu direito, até onde começa o direito alheio. Então, essa discussão ou acontece no campo da base, que é o próprio menino, seja lá onde ele esteja, na rua, na praça, na comunidade, na entidade, na instituição, onde quer que ele esteja, ele precisa discutir isso. E essa é a proposta fundamental do movimento, isto é, não é o meu discurso de adulto, esse papo que a gente faz, que convence o que a criança entende. Ela tem a linguagem, que é a música, que é a dança, que é a arte, que é escrever, que é o cartaz. Então isso é que o movimento procura preservar no menino. Porque muitos trabalhos, com adolescentes especialmente, a gente quer moldar ele no estilo nosso, adulto. Em vez da criança, ela tem o seu estilo de expansão e é difícil para a gente assumir uma postura pedagógica de que a criança tem um estilo de manifestação que é diferente do meu e eu preciso respeitar. Posso até não concordar, mas preciso respeitar. Então o direito, ele passa muito por essa questão cultural também, isto é, o valor cultural hoje, tá, manifestado muitas vezes no campo, fora da lei, ele precisa ser trazido para a discussão dos direitos. Essa que é a questão fundamental. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, branco será, mano. Sempre problema você tem demais. Que nem na rua não te vejo na sua. Entre madame escondida e racista fadado. De cérebro apropriado, não te vejo em paz. Todos eles comendo generalismo demais. Meus escondendo são todos iguais. Você comer, não, se acomoda então. Não se incomoda em ver. Mesmo sabendo que a bala prefere não se envolver. E o juiz é você, e eu pergunto por quê. Você prefere só outro se fuder. Não quero ser porque ela apenas tá cometendo o coelho naturalmente. Não confunde uma de correr, a tua inimigo. Que o nosso compromisso já deixa decidido no mar. Nada mais, tem um sentido de você pode praticamente materialização. A nível da sabedoria de o web mais específico. E se sua cor é preta, ele é o mais discriminado. Chega a me dar um aperto no coração. Quando eu chego em casa, eu ligo a televisão. Aumenta o assassinato de crianças brasileiras. Menores assaltam. É isso aí. As gangues assombram o país. Olha, cara, me dá uma revolta quando eu ando pela rua, paro e olho a minha volta e de repente pensando na vida e marcando bobeira, passar um moleque e leva a minha carteira. Não corro atrás, não sei se você me entendeu, é que ele rouba pra sobreviver e tem mais necessidades do que eu. Fico pasmo e não lhe faço maldade, só me apavoro com sua pouca idade. Poderia ser um homem de futuro, mas vi sendo encostado no muro. Escute bem, eu ando bem informado para ter certeza do que falo. Eu não falo besteira da boca pra fora e não quero saber. Se você me ignora, você não alcança nem um pedaço de pão. E nesse porta ao ver, eles dormiram no chão. Porque botaram o Estatuto da Criança, continua, as desgraças continuam, a matança no país. Pobre, miserável, decadente, onde a fome e a miséria é o mal inacabável. Seja negro, alemão ou branco. E se for menor, mandado. Alô, advogado, alô, juiz, estão matando o inocente, o que você me diz? Matança de menores, tomará a Deus que não sejam dia piores. Matança de menores, tomará a Deus que não venham dia piores. O negro ajudou a construir a nossa terra.